Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos falar aqui agora de um instrumento de política monetária não convencional, ou seja, um instrumento de política monetária que não é utilizado recorrentemente, que é o quantitative easing, também conhecido como flexibilização quantitativa ou afrouxamento quantitativo, ou até mesmo pode aparecer como afrouxamento fiscal, que não seria o termo mais correto. Mas as provas vêm trabalhando realmente com o conceito de quantitative easing. Tá? Pô, Brian, termo em inglês deve ser difícil. Não, não é, tá? Primeiro ponto que a gente precisa entender no quantitative easing ou na flexibilização quantitativa é que esse é um instrumento de política monetária não convencional. Então, vamos lá. A gente viu que os meios convencionais, taxa Selic, redesconto, compulsório e open market, ou seja, são essas quatro ferramentas que o Banco Central sempre vai estar utilizando. O quantitative easing vai usar quando der ruim, tá? Então, quando tiver algum chabu, der algum problema, pode ser que o quantitative easing seja necessário, tá? E o que que acontece? Qual é a grande sacada do quantitative easing? Vai ser um movimento de grande criação, tá? Então, aqui, ó, criação de quantidades significantes de dinheiro novo, tá? O famoso imprimir dinheiro, tá? Então, o Banco Central, ele vai criar dinheiro eletronicamente, ou seja, mais dinheiro do que existe hoje na economia, e vai jogar esse dinheiro na economia. Se a gente está falando de criação de dinheiro, né? Se eu estou falando que eu tenho dinheiro, né? Que eu tenho dinheiro e vou aumentar a quantidade de dinheiro na economia, eu estou falando de ampliação de liquidez. E se eu falo de ampliação de liquidez, eu estou falando de uma política expansionista, uma política expansiva, que é uma política que visa aumentar o quê? Aumentar o consumo, né? Eu estou falando sempre aumentar o consumo, mas é incentivar a economia como um todo, tá? E a gente sabe que a política expansionista ela tem um ponto negativo, que se ela aumenta o consumo, ela também tende a aumentar a inflação. Então, quantitative easing é isso, uma criação de uma cacetada de dinheiro, um pancadão de dinheiro novo que você vai jogar na economia. Então, é uma política expansionista porque a gente está fazendo ampliação da liquidez, tá? Mas por que raios se utiliza o quantitative easing, tá? Geralmente, o quantitative easing ele é utilizado quando a gente tem um fenômeno na economia chamado de armadilha de liquidez. Tá? Caramba, Braia, que raio é isso? Bem, eu já bati muito na tecla do que é, né, liquidez no mercado, que é a quantidade do dinheiro disponível. E a gente viu, tá? A gente viu que uma das formas de aumentar a liquidez, né, é fazer o quê? Diminuir a taxa de juros. Lembra que a gente viu isso quando a gente falou de taxa Selic, quando a gente falou até da taxa de redesconto, né? Então, assim, se o Banco Central reduzisse a taxa de juro, reduzisse a taxa de redesconto, teoricamente teria que aumentar o consumo e teria que aumentar a atividade econômica. Só que às vezes o corte na taxa de juros ele não consegue impulsionar a atividade econômica. Geralmente isso acontece em momentos de crise, como a pandemia, por exemplo. Na pandemia, em um determinado momento, a nossa taxa Selic chegou a 2%, uma taxa Selic muito baixa, e mesmo assim a atividade econômica não estava aquecida. Então, pode ser que aconteça um momento onde o Banco Central ele já fez tudo que estava na mão dele nas ferramentas convencionais para aumentar a atividade econômica e ele não conseguiu. Então, se ele não conseguiu fazer isso pelos meios convencionais, ele vai tomar esse remédio amargo, que é o quantitative easing, vai imprimir mais dinheiro e vai jogar esse dinheiro na economia para impulsionar o consumo. Beleza? Uma das grandes críticas dessa ferramenta é o potencial de ampliar fortemente a inflação, tá? Só vocês verem, muitos países utilizaram o quantitative easing de forma pesada durante a pandemia, tá? E você pode ver que a inflação está sendo um problema global, né? A Europa com uma inflação galopante, o próprio Estados Unidos com uma inflação galopante,
muito por conta desse efeito da utilização do quantitative easing, tá? Mas naquele momento, os bancos centrais desses países entenderam como necessários para impulsionar a atividade econômica. Beleza? Então, quantitative easing, um termozinho em inglês, um termozinho que parece que é complexo, mas não é. É uma ferramenta, né, um remédio não convencional para usar quando dá ruim, que o Banco Central utiliza para fugir da armadilha de liquidez. Beleza? Lembrando que a gente tem aqui o Manual dos Bancos, material complementar para quem está se preparando para concurso público, que começou sendo uma apostila, mas a gente já está transformando num curso completo, mas que até a virada do ano continua com preço de apostila. A partir de 1º de janeiro, o preço vai aumentar consideravelmente, então corre lá para adquirir o seu Manual dos Bancos. Beleza, galera? Qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários. Um forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.